Amém, queridos? Você pode tomar seu assento. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom estarmos na casa do Pai. Você que está nos assistindo pela internet, Deus venha te abençoar também. Nessa noite, momento prazeroso de estarmos louvando, bendizendo o nome do Senhor. E também do momento de ouvir da parte do Senhor uma palavra. Irmãos, eu estou muito feliz. Na terça-feira, a pastora Edilaine me fez esse convite. Quem ama a palavra nunca dispersa, né? Quem ama falar da palavra do Senhor nunca despreza uma oportunidade. Mas eu convido a você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28. Você que tem como enxergar aí no seu smartphone, no seu celular. Um versículo bem conhecido, que essa palavra está comentando com minha esposa, que tem ardido muito em meu coração nesses dias, que tem gerado algumas oportunidades de poder, como o pastor estava mencionando aqui, de falar, de pregar a palavra do Senhor no tempo oportuno para aqueles que precisam ser libertos pelo poder da palavra, libertos pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que o Evangelho da cruz é simplesmente loucura para quem parece, mas para a gente é poder de Deus, amém? Amém. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha vida e na sua vida, meu irmão. Obrigado. E esse versículo é um versículo para a gente estar meditando nessa noite. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos darei descanso, ou aliviarei. E Mateus, ele descreve esse versículo para nós no seu capítulo 28, e veio algumas perguntas ao meu coração. Por que Jesus disse esta palavra no momento que tinha muita gente perto dele, fariseus, pessoas questionando, e Deus tão somente trouxe ao meu coração, diz assim: Deus, em meio a essa palavra, está nos chamando a atenção para nos aproximarmos mais perto do Senhor, mediante as nossas limitações, mediante as nossas fraquezas, mediante aos nossos cansaços, mediante as nossas angústias, mediante a nossa carga não física, mas uma carga espiritual. Mas interessante, meu querido, eu queria tão somente nesse momento trazer por que razão Jesus declarou essa palavra para as pessoas que estavam ouvindo ele. Para a gente entender isso, a causa disso foi o pecado que chegou a mim e chegou a você. Qual foi as pessoas que foi o acesso para o pecado chegar a mim e a você? Você sabe, mas eu quero trazer a sua memória neste momento as pessoas principais que houve da situação do cansaço, do pecado, da angústia, da tristeza, da adversidade chegar a mim e a você. Foi por causa da desobediência de Adão e Eva. A palavra do Senhor diz no capítulo 3 de Gênesis, é o capítulo que descreve a queda do homem, e diz a palavra que quando Deus chegou ao jardim do Éden, chamou, não por Eva, mas chamou por Adão, que era o cabeça daquele jardim, que era o responsável daquele jardim, a qual Deus outorgou a autoridade, a liderança. E diz a palavra que a serpente começou a dialogar com Eva e simplesmente convenceu ela de comer do fruto do bem e do mal. E aí sucessivamente Eva deu esse fruto para Adão e diz que ambos comeram.
e simplesmente caiu em si, que eles estavam nus, e a verdade que eles não poderiam, uma realidade que eles não viveriam mediante que eles não comessem daquele fruto. Mas interessante que toda ação tem uma reação, todo pecado tem a sua consequência, todo erro tem a sua consequência. Em Gênesis capítulo 3, verso 16, quando Deus chegou e deu o decreto que Adão e Eva não ia permanecer mais no jardim do Éden, disse assim: a mulher, disse Deus à mulher, eu te multiplicarei grandemente o teu sofrimento da tua concepção, com sofrimento darás filhos, dos teus desejos será o teu marido, e ele te governará sobre ti. Aqui veio a primeira ordem de Deus, ou o primeiro decreto de Deus sobre a vida de Eva, que no momento que ela gerasse um filho, a consequência daquele erro viria dores, viria sofrimentos. E certamente tem mulheres aqui que já tiveram parto normal, é uma dor. Tem aquelas que foram operadas, também sentiram dores, mas tudo foi por causa do pecado, foi por causa daquilo que uma desobediência causou um dano para a humanidade toda. Mas interessante, meu irmão, que mediante isso Deus ele só está demonstrando o quão grande o amor dele para comigo e para com você. E também no seu capítulo 6, 3, verso 19, o Senhor deu ordem também, deu um decreto também para Adão: no suor da sua face comerás, e comerás o pão, até que tornarás a terra, pois dela tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu tornarás. Você vê que o homem não teria sentir em si a dor da morte. Ele não poderia sentir, não sentiria a dor do cansaço. Seria simplesmente o cansaço normal que no outro dia, ao ele descansar, estaria novo de novo. Mas mediante essa palavra, meu irmão, quando nós lemos no capítulo de Mateus, verso 11, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados. Esse cansaço não é um cansaço físico do seu trabalho, do seu dia a dia, mas um cansaço que está na sua alma, que está no seu espírito, aonde só o Senhor Jesus, Ele pode trazer o alívio. Simplesmente só o Senhor Jesus pode trazer, Bianca, a paz que excede todo entendimento. E nós vemos as pessoas estão vivendo um mundo sobrecarregada de tantas coisas que estão sendo geradas no seu íntimo, no teu coração, aonde tem perdido a confiança em si mesmo, tem confiado na sua própria força, no seu próprio entendimento. Mas Deus nessa noite, Ele quer simplesmente que nós possamos entregar a Ele, se achegar a Ele. Diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas em todo o tempo, Deus, vinde a mim. Mas é necessário, meu irmão, eu e você se aproximarmos do Senhor. É necessário, meu irmão, eu e você se achegarmos a Deus. E Deus simplesmente, Ele quer que, em meio a esse peso de angústia, ou esse peso de luta que você está vivendo, aonde não é uma luta humana, mas é uma luta espiritual, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades desse século. Mas interessante, Deus é tão bom, meu querido. Em Romanos capítulo 5, verso 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só homem, Jesus Cristo. Foi para Adão que nós recebemos a sentença de morte.
Foi por Adão que nós recebemos a sentença de condenação, Alceni. Mas por Jesus Cristo, oh, aleluia, veio a graça que nos resgatou. Veio a presença, a abundância do Espírito Santo, Bianca, que te convenceu, que me convenceu do pecado. E nós vamos abundar em vida eterna em Cristo Jesus. Você pode compreender isso, meu irmão? Nós estávamos condenados à morte, estávamos condenados ao inferno, por causa do erro de um homem. Mas, da mesma forma, Deus ele veio nos justificar. E nós reinaremos com Ele. Glória a Deus. E Deus quer simplesmente, meu querido, tem visto tantas pessoas. Segunda-feira mesmo, eu e a Gabriela fomos no posto aqui pegar a ficha para passar pela médica. E teve um colega meu, estava na fila também esperando. Ele começou a conversar comigo, que ele está em depressão. Ele não consegue sair de casa. Para ele sair de casa para trazer a filha dele, Bianca, foi um sacrifício. Ele falou: André, eu não consigo sair de casa, não consigo conversar. Eu estou simplesmente em isolamento. Meu querido, tantas pessoas estão oprimidas na sua alma, estão oprimidas no teu espírito, sobrecarregadas por falta de ter um encontro com Jesus, por falta de conhecer essa verdade, de conhecer esse poderoso evangelho que liberta, que cura, que salva. Mas como o pastor tem falado aqui no início da palavra dele, nós precisamos levar essa boa palavra, nós precisamos propagar essa palavra. Jesus ele foi um exemplo para mim e para você. Em João capítulo 14, verso 6 diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido, eu não sei a forma que você está aqui nessa noite. Eu não sei o tamanho do fardo que você está carregando. Eu não sei qual tem sido o seu conflito no seu espírito, na sua alma, mas Jesus diz: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós possamos perceber que quando Jesus em todo o tempo ele lança a palavra, mas também ele vai até as pessoas que precisam ouvir de uma grande oportunidade. Em Lucas capítulo 7, verso 37, vai falar da mulher pecadora, que estava à mesa. Jesus estava na casa de um homem, e simplesmente chegou a mulher pecadora lá, e você com essa história com um puro nardo, e simplesmente ela derramou os pés de Jesus. Interessante que ela ouviu falar que Jesus estava à casa do fariseu, e imediatamente ela tomou uma postura, uma decisão de chegar à casa desse homem onde Jesus estava sentado, reunido, e diz que ela foi sobre a mesa, debaixo da mesa, e começou a lavar os pés de Jesus. E aqui dá para perceber que essa mulher estava totalmente carregada dos seus pecados, carregado das suas culpas, carregado daquilo que talvez estava trazendo mal cada dia mais à sua vida. E a palavra de Deus diz: um abismo traz outro abismo. E simplesmente nós podemos compreender que essa mulher ouviu falar que Jesus estava ali. A decisão dela foi: eu vou ao encontro desse. Eu vou ao encontro desse que pode aliviar a minha dor, aliviar a dor do meu espírito, aliviar a dor da minha alma. E a palavra do Senhor diz: meu irmão, minha irmã, a carne é fraca, mas o espírito está forte. E nós precisamos compreender que Jesus ele veio trazer vida, e vida com abundância. E aquela mulher precisava de ter esse encontro com Jesus. E essa mulher venceu o desafio de acusações, venceu o desafio de tantas palavras que ela recebera
de tão somente de acreditar que Jesus poderia trazer a alegria que ela precisava, ou verdadeiramente trazer a cura na sua alma que ela precisava. E ela tão somente decidiu o encontro de Jesus. Em Lucas capítulo 8, verso 46, disse assim, e disse Jesus: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Existem curas. O exemplo dessa mulher do fluxo de sangue não é simplesmente uma cura normal. Não era algo tão normal daquela época ou também nos dias atuais, que hoje tem remédio, tem tantas outras coisas. Diz a palavra que essa mulher simplesmente gastara tudo que tinha, as suas finanças, os seus recursos. E tem algo que nós precisamos compreender meio a essa palavra, que essa mulher estava simplesmente sofrendo anos e anos. E a atitude dela foi simplesmente: eu vou ao encontro de Jesus. Mas interessante, diz a palavra que todo aquele que tivesse alguma doença, uma lepra, qualquer coisa, deveria estar fora do arraial, distante dos seus familiares, distante dos vizinhos, distante da sociedade. Era simplesmente abandonada. Imagino a carga que essa mulher estava carregando, não simplesmente daquela doença, mas também do abandono. A carga de ser zombada. Mas em todo o tempo, quando nós percebemos em meio à palavra do Senhor, eu acredito que ela ouviu também falar de Jesus. A fama de Jesus percorreu por onde ela passava, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus salvava. E simplesmente a atitude dela foi ir ao encontro de Jesus. A atitude dela foi simplesmente ir ao encontro de Jesus. Meu irmão, essa mulher, eu acredito no momento que ela foi ao encontro de Jesus, diz a palavra que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. E diz a palavra que para onde Jesus passava era multidões de pessoas. É multidões que seguiam. Imagina na hora que essa mulher, Alceni, decidiu a tocar na orla dos vestidos de Jesus, já eram muitas pessoas e ela por baixo, pessoas pisaram as mãos dela, pisaram nela. Não era um lugar calçado igual onde nós estamos vivendo. Era lugar de pedras. Eu imagino que ela sofreu muito para receber aquela cura, mas uma atitude de fé mudou a história daquela mulher. Aleluia. E Jesus simplesmente Ele quer que eu e você possamos ter uma atitude de fé nessa noite, para que a nossa história possa ser mudada, para que esse cansaço, esse fardo, essa carga pesada que possa estar sobre a sua vida, ela possa trazer o alívio. Mas Jesus, a Bíblia descreve que Jesus fez muito mais do que isso. Diz a palavra que Jesus estava pregando. E também esse homem ouviu falar de Jesus. Em Lucas capítulo 19, verso 5, fala de Zaqueu e Jesus estava pregando naquela cidade. E simplesmente Zaqueu também ouviu falar, porque ele era pecador. Simplesmente, meu querido e minha querida, só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Diz a palavra que Zaqueu subiu numa árvore e Jesus pregando, e Jesus libertando, e Jesus curando, e Jesus salvando. Mas interessante, meu irmão, que nós vemos toda a história, toda a ação de Jesus, Max, sobre a vida daquele que Ele curava, que Ele trazia uma libertação. Quando nós vemos o exemplo do cego de Jericó, Ele não diz: a sua fé te curou, mas a sua fé te... Fez o que, meu irmão?
Deus estava trazendo tão somente a cura, mas o maior que Ele quer trazer para mim e para você, não é simplesmente trazer o alívio do seu fardo, trazer o alívio daquilo que você está sobrecarregado, mas trazer a salvação em teu coração, trazer a salvação para a sua casa, trazer a salvação para a sua vida. E nós vemos que esse homem subiu na árvore, e diz a palavra que Jesus estava pregando. E por um momento diz que Zaqueu era um homem baixo. E como eu disse, a multidão era imensa. E por um momento onde Zaqueu estava, talvez Jesus poderia fazer outra rota, mas Jesus era 100% homem, mas 100% Deus, e ele compreendia no seu espírito que tinha uma pessoa que precisava não simplesmente de uma cura, simplesmente de uma libertação, mas uma salvação em sua casa. E diz a palavra que Jesus chegou debaixo daquela árvore e olhou para cima. E duas coisas me chamam a atenção nesse versículo, meu irmão, que eu quero dizer para você. Você que está nas redes sociais, você que está aqui nessa noite, eu não te conheço. Mas o Deus que te gerou, Ele te conhece. O Espírito de vida, Ele te conhece. Bianca, diz a palavra que Jesus chegou debaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Uma coisa linda que eu acho aqui, que Jesus simplesmente chamou ele pelo nome. E Jesus nessa noite, meu irmão, Ele te chama pelo nome. André, Felipe, Bianca, Alceni, Gabriela. Deus te chama pelo nome, Ele te conhece pelo seu nome. Ele quer trazer o alívio, quer trazer salvação em sua casa. Mas temos uma atitude para chegarmos a Deus. E diz a palavra que tão somente Jesus chegou a casa. E simplesmente, meu irmão, tem pessoas que não conseguem ver quando Jesus chega à sua casa, a salvação chega à sua casa. Existem aqueles que batem um dente. Mas como pode Jesus entrar na casa daquele pecador? Jesus entrar na casa daquele ladrão? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E diz a palavra que tão somente Jesus chegou à casa de Zaqueu e disse que veio salvação a esta casa. Um filho que estava perdido se achegou. E eu quero dizer nessa noite, meu querido, a salvação de Deus para você, a salvação de Deus para a sua casa. Mas devemos se achegar a Ele, devemos se aproximarmos mais do Senhor. E no verso diz assim: disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Arão, ou filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Outrora, meu irmão, nós estávamos cegos. Outrora nós estávamos por outro caminho. Outrora nós estávamos fazendo tantas outras coisas. Mas veio ao encontro de nós, de mim e de você, aquele que tem mudado história, aquele que tem mudado vidas nos quatro cantos do mundo. Interessante, meu irmão, que eu estava vendo estava ali no trailer ontem trabalhando, e eu estava vendo uma pesquisa. Quanto o Evangelho tem crescido em todo o mundo. Aí eu estava vendo uma pesquisa, Bianca. Uma das maiores igrejas do mundo tem 65 mil membros. Um templo para 65 mil pessoas. Você pode compreender isso? É o dobro da população de Bom Jardim, não é isso? É o dobro da população de Bom Jardim. O Evangelho não parou de não parou de ser anunciado, meu querido. Deus quer que despertar em mim e em você esse desejo,
essa vontade de levar a boa palavra. Jesus está sendo exemplo para mim e para você nessa noite. Ide pregar o Evangelho. E simplesmente a salvação chegou à casa de Zaqueu. E Deus, Ele quer tão somente trazer na minha vida e na sua vida essa salvação. Talvez você espere uma cura. Talvez você espere tanta outra coisa. Mas Jesus simplesmente Ele quer trazer salvação. Ele quer trazer você para o rebanho. Deus quer que você se aproxime mais perto dele. Em João capítulo 8, verso 12, diz assim: então disse, Jesus dizendo, tornou a falar, disse-lhe, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. O pastor fez um exemplo aqui, domingo, né? Apagou a luz toda, ficou tudo escuro. E simplesmente ficou tudo negro. Mas quando a luz chegou, houve a se clarear. Mas Jesus disse, aquele que está nele não anda mais em trevas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse na sua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra e lâmpada para os meus pés. E simplesmente, meu irmão, nós precisamos compreender que nós precisamos andar na luz. E essa luz é Jesus, Ele quer refletir em mim e você. Ele quer refletir na minha vida e na sua vida. Irmão, nós vemos tantas pessoas sofrendo. Tem um texto da Bíblia que eu amo muito, do poder do nome de Jesus, que a palavra diz que o diabo teme e estremece no nome daquele que tem todo o poder, Jesus. Em Mateus capítulo 8, a partir do verso 28 e 29, a Bíblia vai falar do endemoniado de Gadara, da província de Gadara. Diz a palavra que Jesus estava no momento dos seus discípulos pregando, anunciando, como manifestando o seu poder, a sua graça em meio ao povo, ensinando, instruindo. E diz Jesus, vamos para outro lado do mar ou do lago. E diz a palavra que tão somente tinha uma pessoa ali que simplesmente precisava de ter um encontro com Jesus. No verso 28 diz assim, tendo chegado a outra margem da província dos Gadarenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar pelo caminho aonde eles estavam. Aí diz o verso 29, diz, eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui tormentar-nos antes do tempo? Irmão, nós temos simplesmente em meio a essa palavra que pessoas estão não simplesmente sobrecarregadas no espírito de coisas normais, mas também endemoniadas, como esses 2 homens que a Bíblia relata em Mateus 28, no verso 29. Homens que viviam meio ao sepulcro, homens que viviam acorrentados, nada prendia eles, rompiam. E
todas aquelas pessoas daquela vizinhança, daquela província que passasse por perto daqueles homens tinham medo. Simplesmente tem um texto que diz que eles viviam nus. Mas interessante, quando Jesus tem um propósito de salvação, de libertação, até o diabo se dobra diante do Senhor. Interessante, vejamos que quantas pessoas vivem presas em esses sentimentos que levam a ser escravizada pelo diabo. E muitas das vezes situações que são geradas, meu irmão, para esse aprisionamento, para esse tormento. Eu imagino que na vida desses homens, e interessante você ver que o texto diz que eram 2, então era uma coisa normal naquela cidade, era uma coisa normal naquela província. E muitas das vezes a falta de um perdão, a tristeza, a angústia, a falta do amor próprio, o diabo começa a gerar tantas situações, palavras sendo lançadas, e começa a trazer ao coração dessa pessoa coisas ruins, que o diabo aproveita a oportunidade e faz essa pessoa de escravo. Mas eu imagino que quando Jesus chegou naquele lugar, tudo mudou. E como foi mudado? Que diz a palavra que aqueles 2 endemoniados disseram para Jesus: vieram antes do tempo nos tormentarmos, que eles sabiam que chegaria o tempo que a libertação ia acontecer. Mas eu quero nessa noite também, em João, o versículo que você conhece, todos nós conhecemos, 8, até o verso 32 ao verso 36, conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade está em Jesus, meu querido. A liberdade está em Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade de vida para mim e para você, meu querido. Deus tem uma realidade nova para mim e para você. Mas é necessário a gente se achegarmos ao Senhor. É necessário a gente se aproximarmos do Senhor. Mas interessante, meu irmão, que em meio a isso tudo, Jesus sempre continuou pregando, continuou anunciando, e diz a palavra que dessa mudança que Jesus fez na vida de tantas outras pessoas. Em Mateus capítulo 4, verso 24 diz assim: e a sua fama correu por a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, cometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. Jesus não mudou, meu querido. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus só está trazendo uma lição para mim e para você, que simplesmente ele foi homem, como eu e você. Mas pelo poder no nome dele. E a palavra de Deus diz: se nós cremos em coisas maiores que ele fez. Mas eu preciso de uma postura minha e sua, mediante aquilo que Deus ele quer fazer. Para encerrar, no verso 25 diz assim, de Mateus 4, diz assim: e uma grande multidão da Galileia
Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, seguia Jesus. Simplesmente, quando as pessoas reconheceram, entenderam dessa verdade, seguiram Ele. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. Me ajuda aí, Ceni. Eu quero que você feche os seus olhos. Esse é um louvor bem antigo, dos anos, acho que 90, 98, mais ou menos isso. Né, pastor? E é um louvor que fala muito ao meu coração. Talvez você precisa de consolo, se você precisa de abrigo, se você precisa de refúgio, Jesus, Ele é. Jesus, Ele é o seu abrigo. Jesus, Ele é o seu refúgio. Jesus, Ele conta comigo e com você para continuar que esse grande exército venha se multiplicar e chegar aonde lugar que nós esperamos, a morada eterna, amém? Fala para o seu irmão que está ao seu lado: Jesus conta com você. Jesus, Ele conta com você, André. Jesus, Ele conta comigo. Feche os seus olhos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o quê? Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, meu Jesus, Declara isso, igreja. Salvador, Outro igual não há. outro igual não há. Todos os dias Todos os dias quero louvar quero louvar as maravilhas as maravilhas de teu amor. Ele é o quê? consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor,
Sempre que? Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantei. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem em rochão, os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas. Levante a sua mão, declare isso nessa noite. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, Arabaxoi que andore, arabagarabaxoi. Senhor, a palavra é sua e ela não volta vazia. Se existe alguém aqui nessa noite, Senhor, que está com esse sentimento, sobrecarregado, cansado, fadigado, e precisa o alívio para sua alma, para o teu espírito, diz a palavra do Senhor: estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do teu coração nessa noite, meu irmão. Se existe alguém nessa noite aqui que não é cristão, ainda não conhece essa verdade, se você quer ter esse encontro com Jesus, se você quer encontrar abrigo nele, encontrar refúgio nele, só dá um sinal com a sua mão, nós estaremos orando por você. O mesmo Jesus que operou na vida dessas pessoas que eu pude te mostrar nessa noite, ele é o mesmo que está aqui. E através da pessoa do Espírito Santo, ele quer reinar na sua vida, ele quer fazer morada em teu coração. E hoje é a noite oportuna. Só dá um sinal com a sua mão e nós estaremos orando por você. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, Jesus te ama. Jesus te ama. Poder, majestade, louvor, montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teu Grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Deus tem promessa para você, querido. Incomparáveis são tuas promessas. Pastor Vil. Incomparáveis são tuas. Aleluia. Se você pode aplaudir ao Senhor por a sua palavra. São tuas promessas. Mais forte, mais alto. Incomparáveis
Fiéis são tuas Pra mim. promessas. Pra mim. Aclame ao Senhor.